Você tem sido uma pessoa com um padrão de caráter, com um padrão moral, sabe, irretocável? Ou você é a pior pessoa que está nessa cidade? Paulo diz isso a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou o pior de todos. Grande esse homem, né? Ah, se nós pudéssemos tomar a atitude de Paulo e dizer: não, eu sou ruim mesmo. Porque tanto os ruins, quanto aqueles que acham que são bons, nós precisamos, nós carecemos. A Bíblia diz em Romanos que nós carecemos, que nós necessitamos desesperadamente que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas. Não há nada bom em nós, não há. Mesmo assim, Jesus nos amou, e a Bíblia ainda diz que Ele nos justificou. Ele derramou sobre nós o seu sangue. Nós temos o sangue de um cordeiro puro. O sangue de um cordeiro puro, sem mácula, sem erro nenhum, sem defeito algum. Ele está sobre a nossa vida. Então, queridos, deixa eu dar uma dica para você. A hora que você olhar para a pessoa do teu lado, não olhe para a pessoa, olhe para Jesus. Olhe para o sangue que foi derramado. Fuja! Fuja do julgamento. Fuja do julgamento. Fuja do julgamento, meu amado. Deixe que Deus faça isso. Porque a Bíblia diz que Ele justificou a todos os que Ele chamou. A todos os que Ele chamou, a esses Ele justificou. A todos os filhos, a todos os perfeitos, imperfeitos, a todos esses, Ele justificou. Ou seja, os nossos pecados, as nossas falhas, elas perderam o peso. Elas existem ou não? Esse é o problema da igreja. Como igreja, nós queremos saber se é certo ou se é errado. Muitas pessoas me perguntam: pastor, eu posso fazer isso ou aquilo? Pastor, é certo fazer isso ou aquilo? Querido, é você quem colhe a consequência. Você não entendeu ainda? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Logo, lá na glória, Ele vê o sangue do Filho, Ele não vê a nós. Nós colhemos a consequência aqui. E nós sabemos que é assim. Mas para aqueles que Ele chamou, a Bíblia diz que a estes Ele justificou. O nosso problema não é o pecado. Digo, o meu problema não é o pecado. Difícil, né? Até para falar a gente fala baixinho. Assim como o homem pensa, assim ele é. Digo, o meu problema não é o pecado. Porque o nosso maior problema, ele foi vencido por Cristo naquela cruz. Romanos 8, no verso 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam mais segundo a carne, mas que agora andam segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei, verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Assim como o homem pensa, assim ele é. Sabe qual que é o nosso grande problema, queridos? Nós estamos travando a batalha que Jesus já travou. Nós estamos lutando contra algo que já foi derrubado. Nós estamos virando medíocres. Nós estamos entrando com o povo, com o populacho. Nós caminhamos num conceito básico, limitado do Evangelho. Porque quando nós nos unimos nas rodas de chimarrão, nós nos damos o direito de fazer um julgamento, de estabelecer aquilo que nós podemos andar. Não, nós precisamos andar assim, nós temos que fazer isso ou aquilo. E infelizmente, quando nós fazemos isso, na maior parte das vezes, nós tiramos o direito da cruz, do sangue, de cobrir as nossas vidas. Nós queremos ser justificados pelas nossas obras. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Nenhuma obra que qualquer homem possa fazer na terra pode se comparar à cruz. Ele nos libertou do pecado. Como que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar por causa do sangue, queridos.
O sangue da cruz. Porque o sangue é suficiente. A minha força não é. Os meus pensamentos não são. As minhas habilidades não são suficientes. Mas o sangue é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. É suficiente. Foi suficientemente poderoso para encravar na cruz todos os pecados. Ele nos lava de tal maneira que o pecado não consegue mais conviver conosco. Ei, não é verdade? É. O sangue de Jesus nos lava de tal maneira que a denúncia do pecado é um negócio gritante. O pecado não consegue mais viver no meio da nossa fé. Ele não consegue mais entrar no nosso meio, porque sempre que ele aparece, ele é denunciado. Nós trabalhávamos um conceito de libertação a respeito da denúncia do pecado. E nós achávamos antigamente que a denúncia do pecado, ela dizia respeito às minhas falhas, porque a Bíblia diz assim, que a alma que pecar, essa morrerá. Hoje a denúncia do pecado é a seguinte: Jesus é tão poderoso, que ainda que você pense estar pecando, ainda assim, esse pecado vai ter que sair de você, ele vai ter que aparecer, ele vai ter que vir à luz, a ponto de você ser tratado e ser curado, porque esse é o sangue de Jesus. Essa é a denúncia do pecado. A denúncia não é do pecador, queridos. A denúncia é do pecado. O pecado foi encravado na cruz, junto com Jesus. Homem nenhum, pecador nenhum foi encravado naquela cruz, porque aquela cruz não tinha espaço para um pecador, ela só tinha espaço para alguém perfeito. Então a Bíblia fala sobre a denúncia do pecado. O pecado, ele foi denunciado. Alguém foi lá na delegacia, registrou uma queixa. Só que todos fizeram isso juntos, em todas as delegacias, em todos os órgãos de fiscalização. O pecado foi denunciado. Ele foi acionado. E agora ele está cumprindo pena. O pecado está cumprindo pena, queridos. Porque chegará um dia onde o homem não experimentará mais a corrupção. É a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que chegará um dia que aquilo que é corruptível se revestirá de algo que não se corrompe. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Paulo tenta nos ensinar, mas nós não entendemos. Nós olhamos ainda para o pecador. E quando nós olhamos para o pecador, nós olhamos para nós. E para a nossa condição limitada. Eu e você somos limitados diante do pecado, mas Jesus não é. Você perdeu uma chance aí. Aleluia. Jesus não é, queridos. Oséias 4,6, todo mundo conhece. E ainda que todo mundo conheça, parece que de nada adianta. Mas Oséias 4,6 diz o quê? Povo, nós conhecemos o versículo. Meu povo está sendo consumido, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porém, esse conhecimento ele foi dado aos reis, às pessoas que estão abertas para pensar hoje como Cristo. Foi para isso que nós somos chamados. Para deixar de pensar como Elisandro, para deixar de pensar como Neto, para deixar de pensar como Giovanni, para deixar de pensar como Antônio Marcos. Não, queridos. Você foi chamado, eu e você fomos chamados para pensar como Cristo, como reis, exercer governo sobre a terra. Logo, não é o que eu sinto e nem o que eu faço que influencia Deus. Você entendeu isso? Não é o que você sente, não é o que eu sinto e nem o que eu faço. Isso não influencia Deus, porque na cruz a sentença já foi liberada. Não há mais o que fazer. Que então? Importa. Importa o que ele diz a meu respeito. É o que Jesus diz a teu respeito. O que a palavra de Deus diz a teu respeito, é isso que importa, queridos. O que mais importa? Importa é como eu creio da parte de Deus aquilo que a palavra me diz.
O que eu creio? O que eu creio da parte de Deus? Segundo a palavra, importa o que Ele diz, já está escrito, e importa o que eu creio. Porque Provérbios 23:7 diz que assim como o homem pensa, assim como o homem crê, assim ele é. E a Bíblia ainda vai mais longe. Romanos 3, no verso 4 diz assim, de modo nenhum, antes que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. O que está escrito? Que nós somos justificados através das palavras desse livro que está na tua mão. Nós estamos justificados, queridos. O que acontece quando nós pegamos um advogado? Agora, esses dias, um senhor chegou para mim numa demanda e disse, pastor, puxa vida, eu preciso entender um pouquinho como que funciona a lei. E eu poderia mentir para ele e dizer, não, entre nessa causa aí com Deus e você vai vencer. Mas não é assim que funciona a lei. A lei funciona da seguinte maneira: existem vários lados demandando a respeito de uma causa, no mínimo são 2, mas geralmente são 3, 4, estão demandando sobre uma causa, e todos esses lados que demandam sobre a mesma causa, cada um encontra uma brecha, cada um encontra um caminho, para que esse caminho sirva para ele. Não é assim que funciona a lei? Uma pessoa diz, tem uma pessoa que costuma dizer o seguinte, que a lei não é um trilho, é uma trilha. Trilho, tem um aqui em cima, se você pegar esse trilho, impossível você não chegar em Curitiba. Se você seguir o trilho que está aqui, aonde o trem caminha. A lei não é um trilho, a lei é uma trilha. Você está nela, você dá uma... De repente você pega o caminho de novo, mas todo mundo nesse percurso pode pegar uma trilha. Com Jesus, com a palavra, não é assim. Romanos diz, para que seja justificado através dessas palavras. Nós já somos, queridos. E esse texto ainda diz que seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Não é assim? Não é assim que nós vemos acontecer? Então, quando nós dizemos que não nos sentimos perdoados, logo nós somos? Logo nós somos? Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A pessoa que não se sente perdoada é um mentiroso, está mentindo através da cruz. Quando digo que não me sinto perdoado, sou um mentiroso. E nós temos essa tendência. Está em nós, está no ser humano. Nós temos a tendência de nos acharmos condenados. Nós achamos que nós erramos na maior parte do tempo. Eu não sei por que é assim. Mas nós temos essa impressão, essa falsa impressão, que nós estamos errados. Que não pode ser só isso. Qual que é o maior problema do Evangelho, queridos? Por que as pessoas têm dificuldade com o Evangelho? Porque ele é simples. Porque ele é prático. O que você precisa saber para poder dizer que você é um cristão? O que você precisa saber para você poder dizer que você é um cristão? Jesus morreu na cruz no meu lugar. Ponto. Diga, Jesus morreu na cruz no meu lugar. Sabe aquelas pessoas que as suas frases terminam? Que está conversando e diz, meu Deus, e agora o que eu vou falar? Acabou a conversa. Tem gente que termina, toda frase termina. Essa frase, ela precisa terminar na boca de cada cristão. Precisa ter um ponto final.